Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos com a tecnologia. Eu tô falando com o Kilson normal ou é com o avatar do Kilson? Com o Kilson normal. Pois se pega aí, se pega, porque daqui a alguns dias, a inteligência artificial vai falar por você. Hoje o nosso IELCast é extraordinário. Nós vamos bater um papo. Ele que fez um trabalho maravilhoso na educação, foi secretário de educação e agora tem um imenso desafio à frente de uma das pastas mais desafiadoras do Estado. Ele está à frente agora da empresa de tecnologia da informação do Piauí, ETIP. E você vai entender o tamanho desse desafio durante esse bate-papo. Uma salva de palmas para ela, Gera. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, Yeldson, Kilson Jones, todos os amigos e amigas aí da NET. Agora em 4K. Agora em 4K. Tem que acompanhar a evolução, a tecnologia. Parabéns, e o cast aí tá bombando. Tá bombando, graças a Deus. Bom, primeiro eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que é muito importante. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. São mais de 20 milhões de espectadores hoje na banda KU, via satélite, e para todo o mundo via YouTube. Lembrando que todos os sábados, às 10h30 da noite, a gente está lá. Você pode acompanhar esse bate-papo maravilhoso. Estamos em todas as plataformas de áudio e a gente está muito feliz que no TikTok já somamos quase 200 milhões de views. Maravilha, aproximados hein? aí 195 milhões de views, com vídeos de 12 milhões, 9 milhões, 4 milhões. E, enfim, a gente está muito feliz com tudo isso. Estamos no Kawaii, no TikTok, no Face, no Shorts, enfim. É só procurar IELCast. Você está muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Eu encontrar onde, O Heron? homem do futuro, né? O homem tecnológico, O pô. homem tecnológico, né? Então você encontra Heron nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também nas lojas Heron no Teresina Shopping. É verdade. Você tem alguma coisa sobre tecnologia que você quer daqui a pouco perguntar para o Dr. Ellen? Já. Já. Já, já. Tá preparando ou vai consultar o chat? Virtual aqui. Vai? Vai, né? Já estou aqui programando. Já está programando na sua cabeça. Bom, eu quero te convidar para você consumir qualquer um dos produtos que aparecem aqui atrás, dos nossos patrocinadores que ajudam a gente, são 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, episódios inéditos sobre diversos assuntos. E agora a gente está numa pegada diferente. Toda segunda-feira a gente tem mini episódios só no TikTok, com assuntos pontuais, com vídeos que beiram aí os 4 milhões de vídeos sobre repercussões nacionais. Ou seja, elevando o Piauí para o mundo com personagens locais, e o que é muito bacana. A gente traz temáticas nacionais com membros extraordinários que a gente tem aqui sobre psicologia, sobre matemática, física, sobre entretenimento e personagens nacionais também. Bom, que desafio, hein, Ellen? Você sai de um desafio da educação que te consome muito tempo, porque é uma entrega absurda, quase que 24 horas. Exatamente. Não é? E aí sai agora no novo governo, te convidam para integrar uma área que é se não uma das principais áreas de desejo do governador Rafael Fonteles. Como é que foi essa transição? Como é que você entregou a educação e como é que você entra nessa tecnologia? Yeldson, eu vou puxar um pouco no tempo aqui. Eu começo minha trajetória no governo no ano de 2000 como estagiário de desenvolvimento de sistemas na Secretaria da Fazenda. Então, entrei como estagiário. Em 2004, eu passo no concurso público da Prodep. A Prodep, da Prodep eu vou para a equipe de desenvolvimento, fico na equipe de desenvolvimento da Cefaz e viro gerente lá de desenvolvimento de sistemas na Cefaz. Então, de 2004 até 2014, eu estive como gerente de desenvolvimento de sistemas da Secretaria da Fazenda, então na equipe de tecnologia. Em 2015, quando o governador Wellington Dias ganhou o seu 3º mandato, o direito a ter o 3º mandato, eu fui convidado para a Secretaria de Educação. Então, foi minha saída da Secretaria da Fazenda para a Educação e eu iniciei minha trajetória na educação na Diretoria de Educação com Mediação Tecnológica. Tudo ligado à tecnologia de alguma forma. Tudo ligado à tecnologia. Não, de alguma forma não, diretamente. Isso. Inclusive, até o ano de 2015, eu também estive como professor de computação na UESP, professor de sistemas de informação na FATEP, enfim. Então, estive sempre ligado com a tecnologia, mas sempre trabalhando na área da gestão, de alguma forma, sempre na área da gestão. E em 2015, quando eu chego na SEDUC, eu chego na Diretoria de Educação com Mediação Tecnológica, foi um ano muito complicado naquela época. A deputada Regiane Dias assumiu a pasta em 2015, a gente tinha uma grande dificuldade ali de infraestrutura, de recursos, então foi muito complicado o ano de 2015. Eu queria só fazer um parênteses, só para te perguntar uma coisa, por curiosidade minha. Alguém que viveu tanto tempo na tecnologia, desde muito cedo, e que tinha, como qualquer grande jovem empreendedor ou com sonhador,
de mudar a realidade daquele local pela tecnologia, o desconhecimento, não só dos gestores, mas como de pessoal, sempre foi uma grande barreira de aceitar o novo? Você tem essa quebra de cultura, ela é sempre complicada, né? A quebra de paradigmas, né? Porque normalmente você está estabilizado, então a força de você continuar fazendo o que você sempre faz é muito grande. Então, é por isso que a gente precisa promover a inovação, para tentar mudar realmente os processos, mudar o fluxo e a gente realmente ter o serviço público cada vez mais moderno, que é isso que o governador Rafael está buscando agora na sua gestão. Mas naquela época te frustrava de alguma coisa ou te dava mais gás assim para dizer, não? Eu tenho na minha veia o sangue de servidor público, né? Eu até brinco que se eu fosse empresário eu já teria falido, então ainda bem que eu estou no serviço público e me dei muito bem dentro ali do centro administrativo, estou lá desde 2000, como eu citei. Mas, de fato, você vê que muitas vezes você sente que a gente pode ir mais, mas muitas vezes você precisa fazer alguns fundamentos para poder dar o salto, né? E aí eu cito aqui 2015, quando a gente assume, e aí um caso clássico. Nós tínhamos muitos problemas de professores, de falta de professores na rede em 2015. E uma baita ferramenta lá na Secretaria de Educação, que era a mediação tecnológica, que é o Canal Educação. Então, por meio da tecnologia... E que foi você que naquela época assumia ali a pasta, já existia na pasta, mas era muito pequeno ainda para o tamanho. Então, triplicou de tamanho naquela época, em 2015, na gestão da deputada Regiane, tem que deixar registrado. E com isso, o Piauí montou uma grande rede de educação com mediação tecnológica lá em 2015. E que ela acreditou nessa tecnologia. Exato. Né? E por que eu estou citando isso? Porque hoje nós estamos aqui num ambiente de mídia, falando de forma interativa com a população na internet, muitas vezes até em momentos ao vivo, né, com interatividade. Lá em 2015 a gente já tinha isso. Lá. E tanto é que de 2015 para 2020, eu vou fazer um salto aqui, quando a pandemia chegou, o estado do Piauí já estava pronto. E tem um detalhe que eu acho que você teve uma visão que pouca gente teve e que eu acredito muito. Que aquelas aulas, elas não eram só aulas online. Para mim é um puta do infoproduto. Exatamente. Além do que... Porque o infoproduto ele acaba sendo muita coisa. Ele pode ser aula, pode ser treinamento, pode ser entrega de metas empresariais. Para você ter ideia, em 2019, um ano antes da pandemia, nós já tínhamos estabelecido na Secretaria de Educação o regime de reuniões online. E não era só para dentro da SEDUC. Vários outros órgãos já tinham percebido o potencial, a gente abriu as portas ali do Canal Educação e vários outros órgãos, até os tribunais também iam lá para dentro para fazer formação, para fazer reuniões online. A gente conseguia falar com todas as prefeituras, as grandes campanhas. Então, era uma baita ferramenta. 2020, quando veio a pandemia, de fato, tecnologicamente falando, a Secretaria estava preparada. Dos estados do Brasil, quantos estavam? Você, naquele momento, tinha Amazonas, que tem um projeto realmente pioneiro lá em 2010. Você tinha, basicamente, o Amazonas, o Piauí e uma infelicidade do governo federal. O governo federal, em 2019, tinha um centro de mídias nacional e, infelizmente, iniciou o ano de 2020 fechando o programa. Peraí, você está me dizendo que o governo Bolsonaro ele foi bom para a tecnologia? Nesse ponto em especial, aqui não. Aqui ele fechou o programa. Não, lá em Brasília. Não, estou dizendo aqui. Tá, entendi. Isso, 2019, o MEC iniciou o ano com um centro de mídias. Só que fechou o programa, praticamente não funcionou. E aí, 2020, quando o ano começou, poderia o MEC ter um sistema similar ao nosso. Entendi. E não tinha. Então, na verdade, foi uma grande correria de todo mundo e podia ter vindo o apoio do próprio Ministério da Educação naquela época. Ainda sobre essa questão de educação, né, sobre tecnologia, e eu queria fazer essa pergunta pontual, porque ainda a gente está nesse tempo, nessa linha do tempo. Qual foi a importância positiva e negativa do governo Bolsonaro sobre essa questão de TI, de tecnologia de informação? Olha, eu vou lhe dizer aqui, por incrível que pareça, no governo Bolsonaro, o governo federal conseguiu implantar o GovBR. Talvez por Mas por que ele conseguiu? Talvez porque o governo não tivesse muito preocupado ali com tecnologia, a tecnologia conseguiu trafegar, fluir de forma tranquila durante esses anos. Se você parar para pensar, não teve muita pontuação política sobre isso. Não estava na pauta a tecnologia. Então, era um tema muito técnico e ele acabou trafegando ali fácil. E, claro, com a pandemia, você precisa de tecnologia. Então, acabou que realmente você impulsionou muito o GovBR. Só para você ter uma ideia, dando dados, em 2018, nós tínhamos algo em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de contas no GovBR. Nós chegamos agora, em 2022, com 150 milhões de contas no GovBR. Absurdo o crescimento. Exato. E mais de 50 milhões de conta ouro. Quando eu digo conta ouro, é um cidadão que chega no GovBR, ele tem lá a biometria dele, reconhecimento facial, é reconhecido pelo sistema bancário, etc.
Então, realmente foi um grande feito e dentro do GovBR você já tem muitos serviços implantados. Só para quem está em casa entender, o GovBR é semelhante, daqui a pouco a gente vai falar o que vai acontecer aqui, é que vai acabar o papel. Exato. É porque por meio do GovBR, quando você acessa e o GovBR lhe reconhece, então ele diz, olha, o Yeldson de fato está entrando, é o Yeldson, então se ele disser que está assinando esse documento, de fato é ele. Então está valendo. E tem validade jurídica. As multas chegam todas por lá agora. Chegarão todas por lá. Já chega a notificação. Então é muito louco isso. Então eu cito esse feito que aconteceu durante o governo Bolsonaro, que foi a gente ter essa possibilidade de ver o GovBR crescendo. E hoje o GovBR talvez seja o programa público com o maior número de contas. Acho que se a gente for pensar pelos países, não sei muito bem como que está nos Estados Unidos, mas em termos de governo digital, é realmente um baita feito. Tanto é que nós aqui no Piauí não vamos desconsiderar o GovBR. Quem já tem conta no GovBR, nós vamos acoplar o GovBR no governo digital do Piauí. E esse mérito do GovBR, ele é extremamente do presidente Bolsonaro ou do grupo de gestores que são concursados, que lidam com tecnologia há muito tempo? Bom, você quer me complicar, não, mas fazendo a pergunta. Eu nunca vi o presidente Bolsonaro falando de tecnologia. Então eu realmente boto o mérito aí na turma realmente que trabalha, da galera que pesquisa, que faz ciências da computação, que entende de software, que entende de negócio. A galera que sentia necessidade também. Né? E, claro, turbinado pela necessidade da pandemia. A pandemia fez com que todo mundo observasse a importância da tecnologia, mas eu boto muito mais na conta aí da galera que trabalha mesmo sério e estava visualizando lá atrás uma possibilidade da gente já ter um governo digital no Brasil. Tanto é que não foi acabou não sendo um dos grandes nichos de discussões na internet. Eu nunca vi, de verdade, assim, eu não me recordo, me corrija se eu estiver errado. Eu não vi eles falarem sobre o GovBR. A campanha passou e esse foi um grande legado, que ele poderia, inclusive, ter explorado. Eu não vi na campanha, por exemplo. Enfim, então... É verdade. Você não vê isso? Você viu na campanha? Não. Mas foi um grande trabalho feito. Por que eu considero realmente importante? Porque não tem governo digital, Yeldson, sem a identificação do usuário. Não tem. Eu preciso identificar que é o Kilson Jones que está entrando no sistema. Se eu tiver dúvidas que é ele, eu não posso confiar na transação que é realizada lá no sistema. A gente tem que garantir o não repúdio. O não repúdio. O que é o não repúdio? Quando um evento acontecer dentro do sistema, o usuário não pode negar que foi ele que fez, porque o sistema prova que foi ele. Então, essa segurança de que quem está fazendo aquela transação é de fato aquela pessoa é essencial para a gente poder ter um governo digital. Então, a identidade digital é o primeiro desafio para se implantar o governo digital no Brasil como um todo e não vai ser diferente aqui no Piauí. Ainda falando sobre essa questão da digitalização, a gente falou de GovBR que deu um avanço, quase 150 milhões já. Aqui no Brasil, de 0 a 100, assim, como é que está a digitalização nos estados? Não, ainda tem muito por fazer. Na verdade, quando a gente cita o GovBR, o fato da gente ter tido o governo federal implantando realmente um sistema que a gente consegue ter acesso e nós já temos alguns serviços importantes do GovBR. Mas mesmo em âmbito federal, ainda tem muita coisa para fazer, para levar para o mundo digital, para fazer a transformação digital. Eu cito aqui no Brasil o estado do Mato Grosso, que está avançando também em um sistema muito similar, um modelo muito similar ao do Piauí, em termos de governo digital. O Rio de Janeiro também está avançando nesse cenário. De certa forma, todos os estados estão juntos, conversando sobre transformação digital, mas ainda temos muito o que fazer. Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa do Banco Mundial, Yeldson, que ele cita que na América Latina, 89% das transações públicas, né, da interação entre o cidadão e o serviço público, ela ainda é feita de forma presencial. É muita coisa. E, no mínimo, um processo burocrático, um evento burocrático, leva, no mínimo, 5,4 horas para ser realizado. Então, um pequeno evento leva, pelo menos, aí 5,4 horas para ser realizado. E se for no mundo digital? Então, por completo? Aí você praticamente vira o tempo do usuário acessar a funcionalidade, apertar então, o botão. Então, a gente pode cair de 5,4 horas para 3 minutos. Para minutos. Tanto é que existem cálculos aí que provam que a economia para o serviço público será de bilhões a diferença quando a gente começar... a digitalização. Exatamente. Bom, ainda falando sobre a educação. Você sai da educação, acaba o governo Wellington Dias, e nessa transição poucos foram os secretários que permaneceram com o governador Rafael, que na minha opinião assim, é um novo governo, porque é um novo... Você vai falar assim, o Rafael não tem cara de PT? Tem, mas é um novo PT. Porque na verdade, aí é que tá, né? Não que o outro esteja errado, é uma nova pegada de meninada empreendedora. Você tem um perfil
Que é diferente, é óbvio, né? Existem premissas que são as premissas básicas, eu diria, do PT, as premissas básicas de um governo popular, né, que olha muito para o social. Essas premissas estão postas, o governador mesmo cita muito, não vamos deixar ninguém para trás, que é uma bandeira que vem do governador Wellington Dias, que vem da governadora Regina Souza. Então ela está posta que, inclusive no governo digital, nós não vamos gerar excluídos digitais. A gente precisa pensar nas pessoas que ainda não têm acesso à tecnologia. Agora, é um governo diferente. É um governo diferente. O governador Rafael, ele está apostando em tecnologia de fato. Na sua campanha, ele trouxe a tecnologia como algo transversal para todas as políticas públicas. Então, é realmente uma pegada diferente. E aí não há como negar. O governador Rafael é dessa geração tecnológica. Então, é da TI. É dessa turma que já nasce mexendo com computador, com tecnologia, entende. Qualquer reunião que você faça com o governador Rafael sobre tecnologia, ele entende, tem opinião, sabe criticar e sabe do que está falando. Então, ele tem expertise nesse assunto. Tem lugar de fala nisso, né? Exato. Tanto é que ele implantou um conselho de transformação digital para poder sincronizar as políticas públicas em tecnologia e ele é o presidente do conselho. Ele é o presidente? Ele é o presidente do conselho. Ele entende. Gosta de trabalhar, né? Aí, vamos lá. Aí você recebe o convite. Isso, aí termina... Como é que surgiu o convite? Primeiro, eu tinha ali em 2015 chegado na educação, como citei, pela mediação tecnológica. Aí em 2019 o governador Wellington me chama para assumir a pasta da educação. Aí eu fico 19, 20, 21, 22. Encerra a gestão ali em 2022. Temos ali muitos resultados importantes que a gente poderia citar. Fica à vontade. Programas importantes como o Pré-ENEM Seduc, a Universidade Aberta do Piauí, o próprio canal Educação. O Piauí sai de 2015 da posição de 18º colocado no ensino médio público brasileiro e chega em 2022 na 9ª melhor marca de qualidade de ensino médio público. Isso é muito relevante para um estado que não está entre os 10 mais ricos do país, você ter o seu ensino médio entre os 10 melhores do ensino médio público. E com o detalhe, um dos melhores cursos de pré-ENEM público do país, né? Um programa reconhecidíssimo, com milhares de estudantes piauienses entrando na universidade. Então, assim, eu posso dizer que ali na educação eu cumpri uma tarefa junto com toda a equipe e saí muito satisfeito. Eu tenho uma curiosidade, porque a gente está falando de internet, então é sobre internet que a gente vai falar, né? Só quem é filho de... Quem não tem condições de pagar um cursinho particular, uma escola particular, sabe do tamanho que são as revisões, do tamanho que são os precursos, né, gratuitos, a importância. E assim, eu penso que o professor ele é muito um anjo na vida de um jovem, de um aluno, porque é uma abnegação que muitas vezes, inclusive, o valor financeiro, muitas vezes ainda é aquém do que mereciam ter. Mas assim, dói quando você vê duras declarações ignorantes, a palavra é essa, né? Sobre, estão fazendo isso, não chega, sem sequer conhecer de números, da evolução da educação, a quantidade espalhada de jovens que a gente conseguiu evoluir, que passaram... Te dói um pouco sobre isso? Olha, o ódio, na verdade, essas críticas sempre vêm. Enquanto gestor, você tem que ter muita serenidade, muita resiliência e tem que transformar as críticas em ações positivas. É claro que o gestor, que pessoalmente a gente muitas vezes fica incomodado, dá vontade... Não, eu estou falando com ela mesmo, fora o gestor. Às vezes dá vontade de ir lá e rapaz, é assim que não funciona, é assim, não é assim, presta atenção. Mas enquanto gestor, você tem que olhar, aceitar a crítica e digerir aquilo ali e transformar, lógico, em ações positivas. Mas eu acho, que crítica, beleza. Mas assim, disseminar ódio é outra parada. Não, inclusive esse é um problema que a gente tem vivido por conta da popularização do acesso à internet, do acesso às redes sociais. Hoje qualquer cidadão ele tem ali um palco para ele opinar e aí nesse palco liberado que a gente tem hoje nas grandes mídias, todo mundo ganhou fala, né? Fala. Acho Exato. que nem a voz é fala. Nem a fala, exato. Voz é uma outra coisa. E aí você citou, quando termina a gestão de 2022, tem a eleição, né? O governador vence a eleição, logo ele começou a fazer... turno. Vence primeiro turno, o governador foi bem... Ali, logo depois que vence, tem aquele momento em que ele sai, na sequência começa a composição do governo, e aí ele mostra como que ia funcionar o governo, quais eram as suas ideias, e aí ele me faz o convite. Mas ele já tinha feito antes? Porque alguns ele fez antes. Você quer... Não, foi depois da eleição. Depois, quando terminou a eleição... Mas alguns ele acabou fazendo... Não é que ele fez o convite, mas ele disse, olha, Não. se... Não, antes da eleição,
sempre qualquer pauta que eu tratava na época, candidato, era sobre a educação, inclusive, me perguntava muito Mas isso. ganhou a eleição. Ele... Ganhou a eleição. Depois terminou a eleição, quando ele falou da composição do governo, ele foi começando a anunciar os nomes, inclusive, pelo Twitter, não é isso? Que mudou completamente a forma. Virou, na verdade, um grande Big Brother na escalação Cara, do eu achei time. extraordinário, sabe? Porque antes se montava coletiva de televisão no meio-dia para apresentar todo mundo e ele inverteu os papéis. Na verdade, as TVs repercutem o Twitter dele. E isso é extraordinário, porque é a evolução. Não, ele me fez, aí lógico, ele me fez o convite, perguntou se eu gostaria de continuar no governo. Ele sabia que eu era analista de tecnologia do Estado, concursado, né? E aí me fez o convite para ficar na Agência de Tecnologia da Informação, falou da visão dele, de que seria completamente diferente em termos de tamanho, por conta da visão que ele tem realmente de modernizar o serviço público, e a tecnologia é base desse processo, e aí nós aceitamos e estamos juntos aí do time do governador Eu vi que Rafael. o teu olho brilhou sobre isso quando trouxe a tecnologia de novo para a tua vida, né? Assim, já estava, mas exclusivo. A primeira pergunta que eu tenho é por que transformar a ATI em empresa de tecnologia de informação do Piauí? Qual o objetivo disso? Bom, a ATI... E de uma forma bem clara e bem popular para que as pessoas entendam. Só né? para... Qual é a grande diferença? A ATI, em natureza jurídica dela, ela é uma autarquia. Então, todo o fluxo processual da ATI é muito similar ao de uma secretaria do governo. Sim. Qualquer procedimento de licitação corre com as mesmas regras de uma secretaria de governo. A empresa é diferente. Ela tem um regramento muito mais ágil, muito mais moderno, e eu consigo, pela empresa, ter muito mais velocidade de resolver os problemas que precisam de tecnologia. Porque, eu não vou dizer mais fácil, não é o termo, mas é mais ágil. É mais agilidade. É mais ágil o processo. Inclusive podendo trabalhar com capital privado. Inclusive isso. Inclusive de economia O que é muito mista, bom. Exato. Então, assim, a empresa ela vem com tudo. Na verdade, nós vamos trabalhar para que a empresa possa prestar serviço para fora do governo, para que ela possa prestar serviço para os municípios, prestar serviço para a população direta e até para outros estados. É uma espécie de PPP? Não é uma... Bom, é uma dúvida que eu tenho. Não é uma PPP, mas vamos lá. Não deixa de ter um parceiro privado. Porque, na verdade, você vai ter aqui a eTIP como uma grande provedora de serviços, de tecnologia. Ela é a mãe. Ela é a mãe aqui. E aqui nós vamos ter um grande portfólio com vários parceiros que vão chegando na eTIP, né? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com internet, com conectividade, cabeamento lógico estruturado nas secretarias, vou trabalhar com software, vou trabalhar com startups, nuvem, com e-mail e etc. Então, tudo isso pode estar no portfólio da eTIP. Pode ser para uma secretaria do governo, pode ser para um município, pode ser internet para o cidadão comum. Por exemplo, hoje o Estado chega em municípios em que as grandes operadoras de conectividade não chegam. Piauí Conectado? E o Piauí Conectado chega por fibra ótica em praticamente todos os municípios piauienses. Né? Tem um dado do Piauí Conectado que eu acho maravilhoso. A gente conversou com ele aqui. Ele era até 2023, era o final de 2023, que toda escola do estado do Piauí ele teria o mínimo de internet que qualquer escola americana tem. É isso. É muito louco. E essa marca ela tá sendo posta, né? E a ideia é que a gente vai dobrar isso, essa capacidade de banda. Por conta do Piauí Conectado, nós temos um grande backbone aí no subsolo piauiense que permite a gente levar a internet por fibra ótica, que hoje é um caminho, é um canal seguro, né? E é uma intranet do governo. Eu queria então que você me falasse agora um pouco quais os desafios para a gente entender, porque é um tema tão complexo para uma certa idade. Quando você começa a conversar sobre TI para a galera de 48, 49, o cara já não entende muito o que é e como vai ser. Para a galera mais nova é muito melhor de entender. Mas eu gosto de entender qualquer assunto, como é que muda na mesa do brasileiro, na mesa do piauiense ou no cotidiano. Me explica um pouco sobre isso. Bom, hoje, Yeldson, vários setores já passaram por transformação digital. Lá na sua adolescência, talvez não tenha sido muito diferente da minha, mas a gente ia na locadora. Isso. Alugar lá o VHS, o DVD, pegava lá, levava para casa, assistia, ainda tinha que rebobinar, né? Porque se entregar sem ser rebobinado... Tinha multa. Tinha multa, né? Vocês não são dessa época. Não são dessa época. Você não é da época de comprar uma hora de Master System ou esperar a madrugada para jogar Mega Drive. Então, o que foi que o Netflix fez? Mudou tudo. Transformou digitalmente o mundo de locação de filmes. O Netflix fez isso. Um outro aspecto, táxi, Uber, exato. O Uber foi lá, transformou o relacionamento do cidadão, que agora fala direto com o taxista, praticamente na mesma plataforma. Vamos dar mais uma. As grandes gravadoras do Brasil que tinham exclusividade dos artistas... Estão no Spotify. Os streams. Está nos streams. Mudou tudo. E vou citar um pouco mais aqui do dia a dia, né? Do nosso cotidiano, que eu digo, para quem mexe com dinheiro, você quer ter uma conta bancária. Onde é que fica Nubank?
Onde é que fica o Inter? Há quanto tempo você não vai no banco? Faz muito tempo que você não vai numa agência. Há quanto tempo você não vai fazer o depósito no... Exato. Então, quer dizer, essa transformação digital já está acontecendo em vários setores. Então, vamos trazer para o mundo do governo. Vamos aqui voltar para o governo. O cidadão quer resolver um problema do governo, como é que ele faz? Vai na secretaria. Ou vai num departamento, vai num órgão público. Ou, às vezes, paga para alguém para resolver o problema, para ir, né, para um despachante, para poder chegar lá. Ou paga para alguém para ficar na fila. Para ficar na fila, para de poder esperar para não perder o time. Imagina que cena de pessoas de madrugada em fila para poder ter acesso, para poder ganhar a senha, para Bem poder ser atendido. Agora, imagina, vamos lá. Agora, imagina um governo em que você vai ter esses serviços que você hoje precisa ir fisicamente na secretaria, no escritório de governo. Imagina que esse serviço vai estar na palma da sua mão, por meio de um smartphone, por meio de um tablet ou no computador. Então, de forma geral, e sendo bem simplista, a transformação digital, ela passa por isso, em ter os serviços públicos que hoje são entregues ao cidadão de forma presencial, eles serão entregues por meio de plataforma digital. Agora, não é só informatizar o processo que funciona hoje. Ele precisa ser pensado para ser ágil no mundo digital, senão não funciona. Se eu levar a burocracia para o mundo digital, o cidadão vai tentar usar na plataforma, vai ficar complicado de usar, vai ficar com muito passo a passo, ele vai acabar querendo ir presencial porque acaba não confiando no que está lá na plataforma. Então, tem duas transformações que eu citaria nesse momento. A transformação digital dos serviços públicos e nós vamos ter que passar por uma transformação cultural também. Eu acho que o Kilson vai concordar. Cultural é importante. Eu acho que o Kilson vai concordar com o que eu vou perguntar e você pode fazer uma adenda a isso. Sim. Por exemplo, o governador iniciou o governo e a primeira agenda internacional dele é ir para a Estônia. E como é muito surreal para muita gente que sequer sabia onde era a Estônia, sequer sonhava que a Estônia era uma das maiores potências de digitalização do Estado, né, do país, o case, até porque a Estônia tem a proximidade de número de pessoas do Estado do Piauí, então cola um pouco sobre isso. E eu vi assim que muita gente alardear ódio na internet, né? Vai viajar para quê? Comitiva grande. Para a Estônia. Qual é o tamanho da importância dessa viagem, dessa comitiva para a Estônia? E qual o objetivo disso? Bom, primeiro, a Estônia é a nossa referência de governo digital, não porque o Piauí olhou para a Estônia e quis que fosse a Estônia, porque a Estônia é, de fato, hoje, o país que tem hoje todo o governo no mundo digital. Hoje, o cidadão estoniano, ele tem uma carteira de identificação digital. É obrigado o cidadão estoniano ter uma carteira de identificação digital. Ele vai no médico, ele é atendido pelo médico e a receita não é impressa na mão e entregue para o cidadão ir na farmácia, não. A informação está lá na farmácia. No telefone. Quando o cidadão chega lá na farmácia e apresenta sua identidade digital lá na farmácia, a receita aparece para o farmacêutico lá ou para o atendente e lá ele faz a venda lá e a compra do remédio. Está no sistema. Então, o governo lá é todo pensado para ser realmente de forma digital. Bom, mas não dava para saber disso daqui? Bom, em tese sim, mas você... Não, você tem que fazer uma imersão. Mas aí, exato. Aí a experiência em loco, porque é isso, veja, existe uma sutileza da cultura que você não consegue absorver de longe. E eu diria que, na verdade, o que mais me impressionou nessa ida foi, de fato, a cultura estoniana de aceitar que é possível ter um governo no mundo digital. O cidadão precisa confiar, Yeltsin. Não adianta o governo dizer que está aqui o serviço no mundo digital. Se o cidadão não confiar, ele não vai usar o aplicativo. E eu acho que vai além. Eu acho que qualquer país, ou qualquer empreendimento, ou qualquer coisa que consiga um case desse de sucesso, ele tem muito orgulho de apresentar isso para mudar a realidade do próximo. Eles nos receberam muito bem. E aí a nossa visita lá com o governador não foi só para conhecer tecnologia. Na verdade, nós fomos na educação, fomos na segurança, na saúde, visitamos ecossistemas de startups, né, de aceleração de startups. Tem cerca de 9 startups unicórnios lá na Estônia, que são startups que têm um valor aí de mercado de $1 bilhão. Então, olha só. Então, realmente, são vários movimentos que a sociedade da Estônia realiza que são importantes. Por exemplo, eu cito um programa fantástico da prefeitura de Tallinn, que é a capital da Estônia. Eles têm lá um programa chamado Pense para o Mundo e Teste em Tallinn. Ou seja, ele abre a cidade para quem é inovador
fazer os testes na cidade. As possibilidades. Inclusive, lá tem um sistema de entrega de mercadorias que é completamente autônomo. O carrinho para na frente do supermercado. Você tá de sacanagem. Não, o cara faz a compra lá de casa, faz a compra no supermercado. O cara do supermercado vai lá, abre a tampazinha lá do carrinho, bota lá a sacola lá com o que foi comprado, fecha, digita lá o endereço, o carrinho vai sozinho fazer a entrega. Está sendo testado lá na Estônia. Eu vi esse negócio passando na minha frente lá, eu fiquei olhando. Rapaz. Tipo aqueles robozinhos, ó. Tipo um robozinho, tipo um cooler assim, de cerveja, enfim, uma nave com antenazinha, ele indo lá e deixando E é o produto. um caminho sem volta, né, cara? É um caminho sem volta, a tecnologia hoje está dentro da vida de todos nós. Mas é a pergunta inversa agora. Durou quanto tempo para esse processo acontecer? A Estônia ela tomou essa decisão há 30 anos, de que faria essa virada de chave e ia apostar de fato na tecnologia. Ali por volta de 2001, ela tomou a decisão de que todo cidadão teria a identidade digital. Então, na verdade, nós estamos falando de um processo aí de 30 ou pelo menos 20... Com uma grande vírgula. A internet não era tão disponível quanto é hoje. Não era. Então, veja, lá atrás, quando o governo tomou a decisão de ter identidade, ainda era uma identidade que não tinha nem chip. Aí eles viram que erraram. Aí depois eles mudaram a identidade com chip, e a partir dessa, que é tipo um cartãozinho de crédito com chip, com esse chip ele consegue, por exemplo, voltar de casa. Então, Na esses Estônia, 30 anos, eles podem se potencializar, desculpa... Não, aí aí durante todos esses 30 anos, eles investiram em pesquisa científica, mesmo de computação, para buscar segurança na informação, investiram em tecnologia e desenvolveram uma plataforma chamada de X-Hold, que é a plataforma que permite que todas as áreas do governo e fora do governo façam a integração para que chegue na palma do cidadão, da mão, ali pelo smartphone ou num portal de serviço na internet, enfim, o serviço público estoniano. Então, essa tecnologia X-Road, aí eu quero pontuar isso, essa tecnologia X-Road, ela é exatamente a tecnologia que nós vamos implementar aqui no Piauí. Ela é igual? É igual. Claro que nós vamos fazer nossas adaptações, mas ela é a tecnologia base da Estônia. O Piauí vai rodar o seu governo digital com a tecnologia que foi desenvolvida lá na Estônia, que inclusive é base na OTAN também, essa tecnologia. Inclusive, eles não têm registro de invasão nessa tecnologia de quebra de segurança da informação. Durante todo esse tempo, você não tem eventos lá de invasão. Pois é, você sabe que tem muito esse medo de, vou entregar todas as minhas informações, daqui a pouco, vai lá, entra um hack, pega meu Face ID. Na verdade, não vai ser bem assim. Por quê? Porque o governo, por um outro lado, vai ter que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Nessa lei ela já está vigente, inclusive é um grande alerta para todos os gestores públicos, que a lei ela já está vigente, inclusive a agência que regula isso no país já está começando a fazer vistoria em loco no governo federal, estadual e vai fazer nos municípios também. E já quem estiver fora do cumprimento aí da LGPD vai começar a pagar multa. Agora, Ellen, nos primeiros dias de governo do governador Rafael Fonteles, ele deu uma atenção muito especial, como você falou aí, das startups. Como é que tem sido esse diálogo com as startups com você? Bom, é uma aposta grande você investir nas startups, mas muito certeira. Por quê? Primeiro porque o governo ele tem que assumir que ele sozinho não vai conseguir fazer esse governo digital por completo Essa sozinho, revolução sozinho. A gente precisa ter um ecossistema funcionando, eu preciso ter Total. desenvolvedor de software, eu preciso ter o servidor público sabendo usar a tecnologia, então eu preciso fazer formação dentro do serviço público. E por que a gente não investe nas startups? Vamos investir em quem está fora do governo, permitir que aquele estudante que saiu do curso de computação, para aquele cidadão que aprendeu a programar em Java, em alguma linguagem, tem uma ideia bacana, sabe como resolver um problema lá da saúde, que talvez o governo não esteja resolvendo, por que a gente não vai permitir que ele possa resolver o problema da população? A gente precisa entender que o problema não é do governo, o problema é do povo, é do cidadão. Inclusive, eu tenho dito isso para todo mundo, para mim não é governo digital, é cidadania digital. O foco é o cidadão, a gente tem que focar no cidadão. O IELTS tem que acordar, olhar o Instagram, olhar o Facebook, olhar o IELCast e abrir lá o aplicativo dele que garante a cidadania dele no mundo digital, que vai ter os eventos de vida dele. Concordo. Ele quer casar, meu amigo, para casar você tem que escolher aqui o seu parceiro, a sua parceira, mas tem que... Diz que na Estônia, a única coisa que o cara vai presencial é para descasar. Eles lá estão inclusive, estudando se colocam isso no mundo digital, mas casar e se separar na Estônia,
ainda é presencial, enfim. Me chama muita atenção isso, assim, para mim é um mundo encantador, porque eu sou apaixonado por tecnologia. Tudo que é de muito novo para mim. Eu tenho visto algumas coisas pontuais, é bom perguntar isso para você ainda falando sobre essa digitalização, porque eu quero abrir esse leque, saber o que se pode fazer e o que se não pode fazer. Ponto 1. Eu vi uma reportagem, inclusive, isso escrita, não foi nem áudio nem vídeo. Um menino do Ceará, acho que era de Fortaleza. Ele era estagiário com 16 anos de uma empresa e ele era programador por gostar de ser programador, não tinha formação técnica sobre isso e ganhava um salário mínimo. E aí ele fez como é que ele chama nos Estados Unidos? Deixa eu tentar lembrar aqui o nome. Ele aplicou para uma companhia e ele acabou sendo contratado e saiu de R$ 1.200 para R$ 7.000. Acho que eram $2.000, alguma coisa desse sentido. Como a empresa, tu pretende criar escolas para isso, especificamente para pegar essa galera que tem um dom, que gosta daquele negócio e mirar nisso? E Edson, vamos lá. Primeiro, em relação às startups, nós já temos inclusive o programa Startup Piauí, que foi lançado pelo governador junto com a Invest Piauí. Que é maravilhoso. Né? Fomentar aí as startups a trabalhar para resolver o problema do cidadão piauiense. O governador ele tem essa ideia, de fato. Tanto é que o governador já colocou na Secretaria de Educação a determinação que todas as nossas escolas irão ter cursos de tecnologia dentro do currículo, para ensinar o estudante, ainda no ensino médio, a programar. Porque assim ele já vai ter... Vai ter isso agora? Vai ter isso, já está determinado, o secretário Washington Bandeira já vai trabalhar isso nas nossas escolas. Isso é muito bom. E o governador, inclusive, está pensando da gente ter realmente um centro de formação tecnológico para a gente poder fazer cursos mais em outro nível aí para a população. Eu vou dar uma sugestão aqui, pode ser que dê certo ou não, mas eu acho que vale a pena. Eu sou muito empreendedor nesse aspecto de achar de novas oportunidades. Quando a gente está falando de tecnologia, os Estados Unidos ele tem uma progressão agora no McDonald's e entre outros fast foods no Brasil, no mundo, em especial nos Estados Unidos, eles construíram escolas de atendimento online. E nessas escolas, por exemplo, é provável que há uns 4 ou 5 anos o McDonald's não tenha mais atendimento físico para pedidos de lanches. E isso me deparou muito fortemente. Teve uma brasileira, virou isso na internet, no TikTok, que era uma brasileira, o cara chega para fazer um pedido e ele começa em português, ela fala em inglês, você é brasileira? Você está falando de Manaus. Que louco. Então, assim, essa terceirização de atendimento, isso pode acontecer no Piauí? Pode sim, isso faz parte do processo. Faz parte do processo de transformação digital, não tem dúvida. Na verdade, na hora que o governo começar a fazer a transformação digital dos seus serviços, isso vai acontecer. Vai contagiar a sociedade como um todo. E você vai ver, vai ser criado no Piauí um momento de muitas oportunidades no campo da tecnologia. Perceba que é um grande investimento que o governador, junto com sua equipe, está fazendo nesse momento, Eldson. O Piauí ele não é reconhecido por ter infraestrutura industrial pesada. Não. Concorda? Pois é. Mas só que hoje nós temos uma indústria que não precisa ter grande fundamentação. Você com internet, computador, um pouquinho de inteligência e criatividade, você desenvolve. Não precisa de energia extraordinária, você não precisa de uma infraestrutura absurda. E a revolução passa por isso. Passa por isso. Então tem muita inovação chegando nesse governo Rafael Fonteles. E essa pegada do governo, fazendo essa transformação digital, ela vai gerar muitas oportunidades. Vai ter oportunidade para startup, vai ter oportunidade para fábrica de software, junto com as nossas universidades, com o IFP, com a UESP, com a UFP. Nós vamos fazer programas de residência tecnológica para botar o estudante para trabalhar junto conosco lá na ETIP. Vai ter aula de programação dentro da rede estadual. Então, nós vamos criar realmente um movimento de tecnologia no estado do Piauí que pode colocar o Piauí daqui a um tempo, talvez num giro aí de 5 a 10 anos, como de fato pois o estado mais tecnológico do estado. Nesse time, né? Que na Estônia foram aproximadamente 30 anos, até porque existia um hiato muito grande entre o querer de tecnologia e a base para a tecnologia, né? Qual é a grande diferença? Quando a gente fala de 30 anos na Estônia, é a Estônia saindo saindo do zero da União das Repúblicas, né, soviéticas ali. Então a Estônia sai do blocão e dali ela se olha sem industrialização e começa a apostar em tecnologia. Que louco, né? Não é? E o Piauí não sai do zero. De forma o Piauí não sai do zero. O Piauí já passou por um processo de informatização do setor público. Nós não estamos partindo do zero. Já tem muita coisa informatizada no setor público. Você tem uma agência hoje que tem o banco de dados de vários órgãos do governo. Você tem secretarias como a Fazenda, a Educação,
a segurança, o próprio Detran, que muita gente critica, mas o Detran tem já uma base de dados integrada com o Sistema Nacional. Mas eu acho que ele abriu mais a mente agora, né, o Detran, assim, para a tecnologia. A gente pode, inclusive, comentar um pouco sobre o Detran, se você Eu queria quiser. ouvir. Então, assim, só fechando esse arco, o Piauí não sai do zero. E por não sair do zero, nós vamos muito mais rápido, no meu ponto de vista, chegar onde a Estônia chegou. Claro, esse processo não é só tecnologia. Não é só tecnologia. A gente precisa reconhecer que o governo não pode simplesmente dizer assim, não tem mais presencial, só vai ter tecnologia. Não pode. A gente ainda vai ter, por um tempo de transição, uma faixa da nossa população que Você acha quanto tempo? Eu acho que um ciclo aí de 10 anos a gente vai ter o Piauí com um nível de tecnologia avançadíssimo. Mas de 0 a 100, assim, nos próximos 4 anos a gente consegue atingir que meta? Eu acho que o governador Rafael ele já entrega nos 4 anos dele os principais serviços públicos todos transformados de forma digital. A gente fala isso em 60%, 70%? 2 serviços? Olha, Yeldson, para eu chutar em número percentual é meio complicado, porque a gente precisa ver Eu todo compreendo, eu o estou tentando entender. Mas assim, eu vou lhe dizer o que, É que porque vai... para a comunicação, Vamos quem está lá. na ponta, ele quer entender um pouco de assim. O que vai acontecer? Vai ser feito um grande esforço para que você chegue, por exemplo, no serviço da Secretaria de Educação e o que for de acesso do pai, da mãe, do responsável, do aluno, do estudante, Na palma da mão. vai para a palma da mão. Você vai também na segurança, o que for serviço da segurança, que toca o cidadão diretamente, Palma da mão. também. Tipo boletim, tudo Boletim, palma da mão. Então isso vai acontecer em todas as secretarias. E por que eu acredito que vai ser rápido? Por que eu acredito que nós vamos ganhar em termos de tempo? Porque nós não vamos centralizar esse desenvolvimento, nós vamos apostar, como eu disse, em startups. As equipes de desenvolvimento das secretarias todas vão trabalhar nos seus locais de trabalho, claro que coordenado de forma coordenada, mas o desenvolvimento do governo digital será descentralizado. Olha, eu diria que o governador ele tem aí na sua gestão esse marco, ele vai fechar esses 4 anos e vai poder dizer que o governo digital, que o governo do Piauí ele está no mundo digital. Claro, você nunca vai ter 100%, né? E outra coisa... A minha Estônia tem ainda, né? Tá terminando. Falta só 2. Mas veja bem... Lá falta 2%. Na verdade, faltam 2 serviços só, né? Mas, enfim, mas é possível sim. Mas Casar veja e bem, descasar, né? mas veja bem, Yeldson, o mais importante do que isso, do que saber o percentual, é você mudar realmente a cultura do governo. Por exemplo, nasce um serviço novo que toca o cidadão, não fazer mais pensando no mundo presencial, Já é digital. fazer ele no mundo digital. Isso faz toda a diferença. Eu cito um caso também dentro do governo que já é um caso de sucesso. Sim. A Junta Comercial do Piauí, que é reconhecida aí em estar entre as 3 melhores juntas comerciais do país. Eu não sabia disso. Esses dados às vezes não chegam para a A gente. Junta Comercial do Piauí passou nos últimos anos por um processo de transformação digital. Hoje, tudo que acontece na Junta Comercial do Piauí acontece por meio de plataforma. Não tem mais papel lá na Junta Comercial do Piauí. E não é só a tecnologia. Lá eles otimizaram o fluxo processual. Ficou mais simples, ficou menos burocrático. Então, em cerca de 3 horas, você abre uma empresa aqui no Piauí. O que era algo que era meses aqui no Piauí. Cerca de 3 horas. Cerca de 3 horas. A educação Toda a também, burocracia, né? a educação também avançou esse processo interno, né? Avançou. A secretaria ela ficou bem... passou por um processo muito forte. Foi feito um sistema de gestão acadêmica. Na verdade, tudo na secretaria hoje tem sistemas, né? Inclusive... hoje a Secretaria de Educação tem um data center, né? Estou aqui falando aqui do meu merchanzinho também. Porque... Não, mas é bom ouvir sobre isso. Mas, enfim, a Secretaria de Educação ela fez um baita investimento em tecnologia. O Sistema de Mediação Tecnológica do Piauí é reconhecido como um dos melhores do país, que é o Canal Educação. Você tem hoje um data center, não é toda... Aliás, pouquíssimas secretarias de educação têm um data center como tem aqui a Secretaria de Educação do Piauí. Vai servir para o governo digital, com toda certeza, porque a gente vai poder fazer... Vai fazer redundância de dados, vai poder fazer backup, enfim. Isso vai ajudar o governo digital como um todo. Você nos últimos anos, distribuiu notebooks para os professores. Todo professor da rede estadual recebeu no ano passado um notebook. Então, os estudantes receberam chips de dados, tablets, enfim. Foi feito um grande, além de todo o desenvolvimento de software dentro da secretaria. Tu falaste em data center. Se pretende criar uma grande casa, quando eu falo casa, é um grande data center, porque vai precisar, óbvio. Ou isso a tecnologia ajuda de você subsidiar isso em outros países com mais... Esse é um ponto importante, não é? Hoje o governo do estado, só para você visualizar, nós temos hoje já uma sala-cofre do governo do estado que tem o data center principal do estado, que é da ATI, agora da ETIP.
Você tem data center na secretaria. Como é que é essa sala cofre? Essa sala cofre, você entra lá, realmente é uma sala que tem todos os servidores, tem lá várias geladeiras, vamos dizer assim, os hackers que tem os equipamentos, que tem os bancos de dados, que tem os servidores de aplicação. Realmente é uma sala realmente bastante moderna que nós temos lá hoje na agência de tecnologia, né? Agora empresa de tecnologia da informação. É um ambiente realmente muito tecnológico, todo monitorado, temperatura, umidade, enfim, tolerância zero a falha, enfim, é um sistema realmente muito moderno que nós temos hoje. Agora, a dimensão dele ainda não é do tamanho que a gente vai precisar. Aí você está correto, mas lá mesmo tem espaço para a gente ampliar a sua capacidade. O governador vai fazer investimento em infraestrutura com certeza. Então você tem a sala cofre com data center na ATI, você tem na Secretaria da Fazenda, tem a Secretaria de Educação, que são os 3 principais, e você tem também o do Piauí Conectado. Então são ambientes hoje de data center que o Estado já tem à sua disposição. Qual é o tamanho do que vai ser a empresa de tecnologia de informação na segurança? Olha, a empresa de tecnologia de informação já tem hoje muitos serviços da segurança pública que são suportados ali pela equipe da empresa, né? Eu não tenho dúvida que a segurança pública hoje passa por tecnologia, a própria inteligência hoje com a mineração de dados, com processamento de informações, enfim, isso passa muito hoje por tecnologia. O próprio secretário de segurança hoje tem se desdobrado para a gente poder ter o monitoramento de câmeras realmente nos pontos estratégicos aqui em Teresina e em outros municípios, tem esse trabalho. Você falou muito sobre reconhecimento facial, e eu acho que a segurança passa muito por isso. Passa. Né? Inclusive, nós já temos sistemas que reconhecem rapidamente se você está ou não com capacete, reconhece a placa, consegue ver dentro do carro se você está ou não com cinto de segurança, já reconhece padrões. Hoje já dá para fazer isso, já tem tecnologia para isso. Aqui a gente já tem? A gente está colocando a implantação dessa tecnologia aqui no estado. Então, assim, você vai ter, vai ter uma parceria com a prefeitura também tem um sistema já de câmeras aqui no município, enfim, É somar, né? Eu acredito, claro, vamos somar, não é para cobrir onde não é coberto pela prefeitura, e não tenho dúvida de que a tecnologia vai ser grande parceira da segurança pública do estado do Piauí. Bom, nessa revolução digital, a gente percebe que vantagens e desvantagens, e também a segurança, mas também o lado do medo. Alguns executivos, eles usam, por exemplo, uma tarja na câmera. O que é que você pensa sobre isso? Isso é verdade mesmo? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você instala um aplicativo no seu celular, no seu computador, ele lhe pede algumas permissões. Muitas vezes você não lê. Você lê aquele termo lá de... Não, lê, você permite? Eu permito. Você já procura o quadradinho, marca e permito. E, às vezes, lá, você está dando ali a permissão para o aplicativo ficar escutando, para o aplicativo ficar vendo, para ele ficar claro que tem lá o termo de uso. Mas, enfim, hoje, vou fazer bem aqui, falando do Instagram. Você não já falou um determinado assunto e de repente apareceu lá a propaganda no Instagram? É verdade, velho. Isso aparece, cara. Você fala aqui... No Facebook, o Facebook é o rei. Acho que é o rei disso. Você tá falando assim, eu tô pensando em comprar um carro, daqui a pouco aparece... Exato. Se você errar a consulta na internet, aí o Facebook... Cara, mas que louco isso. E isso é sobre... Por isso eu entendi, e é muito boa a pergunta do Kilson, se a gente pode confiar, por exemplo, no aplicativo do governo. Não, vai confiar, até porque o governo vai ser regulado, né? Eu vou concordar e não vai ter nada disso. Claro. Inclusive, esse movimento hoje que está tendo de LGPD, ele está sendo muito intencionado pela Europa, né? O europeu tem muito temor nessa questão de vazamento de dados. Então, eles forçam lá que todos que façam qualquer acordo com empresas europeias, etc., cumpram lá com requisitos de segurança da informação. Isso também veio para o Brasil. Então, o Brasil já tem toda essa lei geral de proteção de dados e o governo tem que cumprir. Então, o governo não pode dizer que não sabe. A lei está posta, existem regras, regramentos, em qualquer sistema que a gente tem que desenvolver, a gente tem que cumprir a LGPD. Inclusive, o próprio governador Rafael já determinou que o governo faça um diagnóstico geral sobre a LGPD. Nós já estamos fazendo isso, já fizemos, inclusive, o trabalho de casa, né, na ETIP, estamos fazendo em outras secretarias para que a gente possa adequar os nossos sistemas à LGPD. Ellen, a gente, por exemplo, a gente está gravando hoje esse episódio no dia 20, né, que é um dia muito emblemático para a educação e para o temor que a gente vive hoje no mundo em relação a, infelizmente, essa loucura de ataques às escolas. Como um ex-secretário de educação, como uma pessoa completamente voltada à educação tradicional, à educação tecnológica e à educação em si. Qual a importância
primeiro da tecnologia para a segurança dessas escolas. E como é que você enxerga esse momento que a gente vive hoje no Brasil? Ele é fruto de quê? Porque a gente não tinha essa cultura. Você tem aí um fenômeno de manada, né, de comportamento que às vezes acaba acontecendo na sociedade. Então, já aconteceu também há um tempo atrás, lá com o Espírito Santo, de ter um caso realmente muito trágico lá nas escolas do Espírito Santo. Toda vez que acontece numa escola, isso acaba sendo amplamente noticiado, isso acaba virando de exemplo para quem realmente quer fazer o mal. Estopina. De estopinha, e acaba aparecendo vários fake news, e acaba aparecendo várias ameaças, e você não tem como saber o que é fake news, o que não é, e aí tem que se criar realmente tem que se fazer realmente um grande trabalho para evitar que o ambiente da escola, que o chão da escola vire um campo de medo. Na verdade, a escola tem que ser sempre um campo de esperança, de sonhos. A escola é um ambiente para sonhar, um ambiente para a gente pensar numa vida cada vez melhor. Então, de um lado, a gente fica realmente muito preocupado, triste também quando a gente vê esses episódios. Infelizmente, é um efeito colateral dessa facilidade de acesso à internet. Você vê, por exemplo, eventos como aconteceu no 8 de janeiro do Brasil, lá em Brasília, todo orquestrado de forma em redes sociais, aquela combinação toda, invadiram ali Brasília. Atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos, e acaba que você tem, depois de eventos como que aconteceram recentemente, o uso da internet para gerar realmente esse ambiente de medo. Mas quero dizer que o governador Rafael Fonteles, o próprio presidente Lula fez uma reunião recente com todos os governadores, secretário de Estado da Educação, ministro de Justiça, Segurança, etc., para que a gente possa realmente estabelecer um trabalho parceiro, né, da União, estados e municípios, para a gente poder tirar esse temor de dentro da escola. A escola não é ambiente de medo, a escola é ambiente de esperança e de sonho. Você falou aí sobre o dia 8, né? A gente vive hoje no momento, e acredito que perdure nos próximos dias, essa situação de uma, aspas, possível conivência do governo Lula, que sabia de tudo sobre os atos democráticos, que inclusive o responsável pelo GSI já sabia sobre isso e nada fez. Tecnologicamente, para alguém que tem experiência sobre tecnologia, de informação, de que... Eu não vi, por exemplo, o ministro Flávio Dino ainda se manifestar. Então, para ele não ter se manifestado, acredito eu, que ele tem informações necessárias para entender o jogo e falar na hora certa. O que a tecnologia representa naquele ato? Bom, a tecnologia, de um lado, ela serve como ambiente de comunicação. Não tenho dúvida que aquele ato passou por redes sociais, passou por aplicativos de comunicação. Aquilo ali você não organiza ligando, não. Ali é muita gente, com certeza você tinha que ter ali algum sistema de comunicação de massa. Então, com certeza, os aplicativos têm registros. No caso, o Telegram, o WhatsApp? Com certeza, com certeza. O problema é que você tem hoje uma grande dificuldade de legislação para quebrar o acesso desses aplicativos, porque, infelizmente, não são brasileiros. Você acha que isso vai acabar? Eu acho que o mundo tem que refletir sobre isso. A gente, na verdade, precisa que os países, né, que os governos conversem sobre essa questão. Porque tem aí uma linha muito tênue, né, entre censura, entre sigilo, né, entre o que é... Privacidade. Qual é a diferença, por exemplo, da regulamentação que o governo Lula quer fazer nas redes sociais e a censura? Olha, a diferença é que você não quer censurar. O que a gente precisa evitar é que fake news e eventos que geram temor se alastrem pelo ambiente da internet. E hoje, os algoritmos de inteligência que nós temos em redes como Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, etc., eles sabem monitorar isso. Em 2014, eu estava na Universidade Federal estudando processamento de linguagem natural ali com a equipe do professor Raimundo Moura, que tinha uma célula de estudo sobre processamento de linguagem natural, e lá você já conseguia ler o Twitter e ver a intencionalidade daquele comentário. Hoje, passado aí quase 10 anos, a velocidade da computação está no chat GPT. Você pergunta para ele, ele consegue ler o que está disponível na internet, ele monta uma resposta para você. Então, como é que o Twitter, Instagram, Facebook, esses algoritmos... Então, eles conseguem completamente controlar, não controlam muitas vezes porque não querem. Aí é onde está o ponto. Porque toda vez que a rede social aponta que está controlando, ela está tirando dela usuários, entendeu? Então, é aí onde é o... Cara, é muito louco. É aí onde é o jogo. Então, você precisa chegar realmente... Você puxa daqui, vai dali... Exato. Agora, não pode ficar solto. É preciso se conversar sobre isso, se debater. Os crimes cibernéticos precisam ser debatidos de forma realmente exaustiva. É porque tem uma narrativa... tem uma narrativa da extrema-direita que fala assim, que o governo Lula quer completamente
censurar as redes sociais. Ela, a minha possibilidade de liberdade de expressão ela acaba quando o governo Lula vai fazer essa regulamentação e tal. Isso é fake news ou isso é verdadeiro? É fake news. O governo Lula não quer... O governo Lula já foi presidente 2, 3, enfim, teve a Dilma. O PT nunca fez censura. Agora, a gente precisa enfrentar o debate. A gente não pode permitir, por exemplo, que eleições como a de 2018 aconteçam novamente no país. Por quê? As eleições de 2018, elas foram, de certa forma, manipuladas por fake news. As pessoas tiveram ali o seu comportamento alterado, mudado de forma aflorado por conta de fake news. Ali ficou muito claro naquele momento. O governo Bolsonaro, no caso, o presidente Bolsonaro, ele foi eleito muito trazendo as fake news e colocando ele em um patamar que ele não estava? Eu diria que as fake news ajudaram no resultado daquela eleição. A gente ter o resultado que a gente teve. Enfim, o Bolsonaro, com toda certeza, ele foi eleito num contexto de fake news alastrada na internet. Eu não tenho dúvida. Agora, aí você precisa debater. A gente vai permitir isso? Isso, por enquanto, ali foi uma eleição. Mas pode ser na sua vida, pode ser com a sua família, pode ser na sua comunidade. Então, você precisa dialogar sobre isso, porque, na verdade, nós estamos falando o tempo todo de preservação de vida, é de se sentir seguro. Você não pode ter o mundo hoje caminhando para a transformação digital e a gente ter medo de estar no mundo digital e ter medo de não se sentir seguro. E por que ele perdeu a eleição no mundo digital para alguém que era tão analógico como Lula? Não, mas aí você tem que ver primeiro porque realmente o debate foi forte, de fato, nos anos seguintes e claramente também as fake news elas foram combatidas também no Brasil, de certa forma. Então, foi completamente diferente a eleição agora do presidente Lula daquela realidade lá de 2018. Eu diria que houve também um aprendizado até do governo, vamos dizer assim, mais da esquerda, de aprender também a lidar com as redes sociais. Que eram analógicos pra caramba. Você via fenômeno, tem um fenômeno, por exemplo, André Janones, por exemplo. André Janones hoje vai no Twitter e incomoda muita gente ali com aquele Twitter dele. Enfim, mas voltando... Entre outros, né? Entre outros. Então isso ficou mais acirrado, de fato. Então, mas de fato, Yeltsin, não é uma questão de censura. Na verdade, a gente precisa debater, porque existem hoje crimes cibernéticos e a gente precisa saber o que é um crime cibernético e o que é censura. A gente vai ter que estudar isso. Então, não tem como estudar isso só com bravatas. A gente tem que ir realmente para a pauta, estudar, tem que ler, tem que fundamentar, tem que ter legislação, enfim, estruturar o Estado. O Estado tem que conseguir entrar numa rede social e identificar onde que o crime está acontecendo. Sabe que eu fico muito preocupado às vezes, sabe, Ellen? E você como um homem tecnológico, mas ainda mais humanitário em tudo que já fez na vida, é porque existem algumas áreas da sociedade que você não consegue convencer. Então, assim, se eu falo que branco é branco e preto é preto, se o cara não acreditar, nunca será. E a gente passa por um processo, mesmo que seja tecnológico, com provas. Você vai lá e prova, ó, tá aqui a prova, isso não aconteceu. Ele diz, tá fraudado. Como é que a gente vive nisso, cara? Eu fico me perguntando. Aí é porque você tem dois momentos. A gente precisa trabalhar de forma reativa, onde o problema já está instalado, né, e combater isso, mas precisa trabalhar de forma preventiva, lá na educação, lá embaixo. Aí você tem que trabalhar melhor. Você vê que o que foi que aconteceu no governo Bolsonaro? Um grande ataque à ciência, um grande ataque à educação. Eu fui secretário de Educação, eu não tive uma reunião com o ministro da Educação. Durante o tempo que eu fui secretário. Dos 4 anos, eu não tive uma reunião em que o ministro da Educação esteve presente. Veja agora, 3 meses de governo Lula, já teve reunião, o secretário de Educação do Piauí já foi lá, já teve reunião com o presidente. Por que disso? Você, quando você chega num país ali, você quer realmente... A educação é o ponto central. Se você fragiliza o sistema educacional, você quebra vários outros sistemas. Então fica muito mais fácil você criar outros cenários. Não vou nem entrar muito mas é duro que você falou. Veja bem, ou seja, bom, de verdade, ou seja, é priorizar a educação em ciência, é transformar a gente mais inteligente, mais capacitada. Quando você nega a ciência, e quando você nega a educação, Yeltsin, qualquer coisa que você afirmar passa a ser verdade, se você quiser, e um grupo acreditar. Então a melhor forma de você criar esse tipo de manada, de bloco aqui, é você quebrando a teoria. Ou seja, quando você acredita na ciência, você cria alguém que possa discutir da sua opinião cientificamente. Exatamente. E aí... Com conhecimento. Com conhecimento. E aí, comprovado pela ciência, quando você abre e aceita que a ciência fez o processo de investigação científica, de pesquisa científica, você há o entendimento de que aquela pesquisa aconteceu.
Ora, o que as universidades fazem nos seus cursos de mestrado, de doutorado? Pesquisa científica. Às vezes a pesquisa não encontra a solução, mas ela acha um caminho que não precisa mais ser trilhado. Então, muitas vezes você está ali querendo pesquisar a cura da AIDS, aí você caminha por um fluxo de pesquisa científica, você não descobre a cura da AIDS, mas diz aqui também não é o caminho da cura. E aí ninguém vai mais por ali. Agora, você precisa, aí, quando você começa a negar a ciência, negar a educação, aí vale discurso, vira tudo Tu me chamou muita atenção na fala sua agora aí, porque assim, você me falou que lá essa parte de tecnologia no governo Bolsonaro ela avançou, talvez porque não fosse tão foco, porque não é uma coisa muito política. Não né? estava na pauta prioritária. E não tem muito voto, não tem. É uma coisa muito assim, muito aquém do que se imagina populacional. Por outro lado, a parte de tecnologia depende da ciência, depende do investimento em pesquisa, porque aquilo só consegue evoluir. Aliás, no Piauí a gente tem 4 dos maiores pesquisadores do Brasil, inclusive foram destaques nacionalmente. Aliás, nacionalmente nada. Mundial, foi mundial. Inclusive eu conversei com um deles no Bom Dia. Eu só quero entender esse aspecto, dizer, como é que há esse disparate, por exemplo. Você tem uma área de tecnologia muito exposta e muito positiva no governo Bolsonaro, que é o gov.br, e você tem uma discrepância absurda sobre investimento em ciência. Na verdade, a gente diz assim, nós temos o gov.br, ponto. Esse aqui foi, mas me mostra os outros que avançaram em termos de tecnologia do governo Bolsonaro. Eu não vi ele falar, eu não vi o governo mostrar e conheço muito poucas outras ações que, de fato, em termos de tecnologia, avançaram. Agora, o governo não é só o presidente. O governo tem servidor público de carreira. O governo tem parceiros, tem empresas, tem gente trabalhando sério e fazendo pesquisa. Agora, quando você tira investimento na ciência, você vai quebrando vários processos de avanço tecnológico. Por uma situação que eu acredito que tem a ver também até pela questão da pandemia, que foi, de certa forma, uma necessidade, a frente do GovBR avançou. Até porque você tinha ali o ano de 2020 e 2021. Por conta da vacinação, tinha que acontecer. Exatamente. Então, aí você começa a ter, talvez por necessidade, aquela frente acaba avançando. Mas você teve, na verdade, um grande desmonte aí de investimentos na área da ciência. O Brasil regrediu o quê em anos? O Brasil, se não fosse só a pandemia, ainda teve esse problema de falta de investimento. Nós temos que trilhar muita coisa, Elton, para recuperar o tempo perdido aí que nós tivemos por conta da pandemia e pela falta de investimento que nós tivemos em ciência e tecnologia no último governo federal. Ellen, a gente percebe que as redes sociais precisam da credibilidade da informação. E a televisão veio para justamente trazer essa credibilidade, na sua opinião? Chancelar, na verdade, né, Kilson? Exatamente. Você tem a televisão, ela chegou primeiro, né? A TV, ela chegou na casa das pessoas primeiro do que a internet. Então, você tinha durante até muito tempo o jornal da TV como o grande pautador da sociedade. Era quem dava pauta. É a grande chancela da verdade. Isso, exatamente. Então, até por isso, culturalmente, historicamente, né, a TV ela ganhou esse respeito, vamos dizer assim, da sociedade como um todo. Então, quando grandes empresas de telejornais, enfim, etc., pautam, acaba que a sociedade também fala e comenta. Mas hoje eu diria que as redes sociais hoje, está aqui o Yelcast, estamos falando de acesso de milhões. E não é estatística, é contado ali, são números concretos. Então, hoje, na verdade, eu estou vendo hoje a internet, as redes sociais, você está falando aí de TikTok, você está falando de Instagram, você está falando de várias redes sociais que vocês têm acesso aqui e vocês tocam diretamente nas pessoas. Eu quero fazer uma contra, porque é importante a gente falar sobre isso. Quando se tem responsabilidade sobre o que se faz, sobre o que se fala, com medo de você, de alguma forma, ser penalizado sobre isso, que a legislação ainda é muito aquém tecnologicamente sobre isso, mas eu acho que a TV e o rádio, elas trazem um papel preponderante nisso hoje. Porque ninguém dá fake news em TV e rádio que tenha concessão. Então ela traz um vanguardismo muito forte. Validar, né? Uma validação de dizer assim, se eu coloco fake news e incentivo alguma coisa ruim, eu vou ser penalizado, porque é concessão pública. Eu diria que o que acontece muito é o seguinte, você tem de forma aberta a internet, e aí as pautas são as mais diversas possíveis,
E a TV acaba trazendo para isso, ela eu acho que é isso. o que são os grandes temas, as grandes pautas, e aí você está correto, concordo com você. Eu acho e acaba que dá mesmo essa chancela, porque eu imagino, o cara vê na internet, mas não vê na TV, ainda fica meio... Eu fico né? muito pensando sobre isso quando a gente entrou no digital aqui há 3 anos, 2 anos e pouco, como é que eu sou? Isso. Eu ficava muito preocupado no que falar, o que pudesse prejudicar quem está na ponta, mas muito porque de me prejudicar por conta da TV. Então, assim, acaba linkando uma coisa com a outra. É o primeiro podcast de TV aberta. E quando a gente fala em TV aberta, se fala de concessão. Existe legislação Isso. para concessão pública. E aí eu acho que o grande segredo que a gente... Aliás, o grande desafio, vamos dizer assim, é justamente essa... Equalizar. Equalizar isso, essa junção dessas possibilidades que nós temos hoje de comunicação. Então, acho que hoje quem trabalha com comunicação tem TV, tem rádio, tem internet. Olha todo esse sistema que vocês montaram aqui do IELCast, que está aqui permitindo que a gente fique falando por mais de 1 hora Sem sobre um censura. determinado tema. E com responsabilidade. Mas eu, com responsabilidade. eu acho que a grande diferença do podcast em si é que tem 2 possibilidades que pouca gente percebe sobre isso, sabe? Assim, é por isso que há uma expansão muito forte dos podcasts. E eu vou lhe falar sobre isso. É que você parar na frente de uma televisão ou de algum programa durante 1 hora é algum assunto que te interessa muito. Mas se você abre o telefone e você vê um trecho de 2 minutos daquele assunto que te encantou, você vai querer ir assistir completo. É verdade. E tem uma dinâmica também muito boa para quem é entrevistado. E não deixa de ser também um risco. Porque quando você vai, por exemplo, para um jornal, você tem ali uma entrevista de 10 minutos, 15 minutos, muito mais controlada. E às vezes não dá tempo você avançar na fala. Aqui você vai conversando. E vai falando e vai entrando nos assuntos. Para a gente fechar, eu queria... hora você fala uma besteira aqui. Mas não fala lá, tá tudo tranquilo. Mas eu queria muito falar... eu penso muito sobre isso de tecnologia, que você precisa fazer imersão em todos os aspectos para entender. Não dá para cuidar ou entender tecnologia só na tela do computador. Você tem que vivenciar em loco aquilo. Você tem que vir para uma experiência dessa e ver como é que funciona. E eu vejo que uma das tuas pautas é justamente conhecer o que há de melhor no mundo e o que há de melhor no Brasil. E você esteve em Minas Gerais agora, participando de um encontro, uma participação de uma reunião muito importante. O que é que isso pode representar para a gente aqui? Olha, essa interação com os outros estados ela é muito importante, porque no mundo da tecnologia você não precisa ficar... Aliás, em todas as áreas você não precisa ficar reinventando roda, tem muita coisa que já existe. Então esse compartilhamento ele é sempre muito importante. Às vezes um problema que nós temos aqui, um desafio que nós temos no Piauí, já foi vivenciado em outro local. E aí você consegue trazer, adaptar para a sua realidade. Então, nós tivemos uma reunião muito importante lá em Belo Horizonte, que foi com a Associação das Entidades de Tecnologia da Informação Pública. Seria o que é hoje similar à ETIP no Piauí, a de todos os estados. Então, Existe hoje um já? Existe uma associação hoje que reúne todas as 27 entidades públicas que pautam tecnologia da informação nos estados. Então, lá nós falamos de segurança da informação, falamos de governo digital e registro aqui que o case do Piauí indo à Estônia e do governo digital que nós estamos começando a desenvolver aqui no estado do Piauí virou também uma pauta importante lá na agenda. Então, nós já começamos a... Já tem estado querendo ir? Já tem estado querendo vir aqui. Ou ir para a Estônia? Tem estado querendo ir para a Estônia, já tem. E tem estado que já está falando com o Piauí para ajudar o Piauí a ir ao seu estado para convencer o ambiente governamental a também implementar tecnologia similar. Que vive um problema grande no Brasil, que a grande maioria dos estados são estados extremamente conservadores que não conhecem da tecnologia. Aí foi exatamente o convite que eu recebi. Só eu quero que vocês vão lá para vocês poderem falar lá. Não é isso? Vai lá, mostrar lá o que está acontecendo. Enfim, aqui no governo do Piauí nós vamos avançar bastante. O governador, ele é o principal ponto aqui desse processo de transformação digital. Então, essa interação é muito importante. Nós já tivemos em Mato Grosso, tivemos em Belo Horizonte, tivemos já várias agendas importantes de tecnologia em Brasília, e nessa semana uma equipe grande da ETIP voltou a Belo Horizonte para a gente tratar de inovação tecnológica e ciência de dados. Nós vamos desenvolver aqui também laboratório de inovação na ETIP, para a gente estar sempre olhando para frente, para não ficar só olhando para o que já está desenvolvido, para a gente começar a ter no Brasil, a ter no Piauí, a possibilidade da gente também desenvolver tecnologia de ponta e, quem sabe, virar referência para outros estados e outros países. É tão louco essa questão de tecnologia. Pouca gente sabe que a gente vai fazer agora em julho, Sim. Ellen, nós vamos fazer em julho no Centro de Convenções a Nordeste Tech, que é a maior feira de tecnologia do Norte e Nordeste. E a gente escolheu, obviamente, o Piauí para ser o case. E lá vai ter uma batalha de startups. Eu fui conhecer, cara, tem uma startup do Piauí, tu sabe disso, mas eu vou falar, que ela
ela é uma startup que coordena o monitoramento de condomínios de luxo. Ela já vale, que o senhor sabe quanto? Quanto? 4 milhões de dólares. Fantástico. É daqui. É, o- É daqui, cara. Vale 4 milhões de dólares. 4 milhões de ano- dólares. Anote aí. É um negócio, Ó. assim, surreal. Esse cara é o Tatai até. Hoje, ele é o embaixador do Sebrae nos outros estados para falar de PITs, de startup. É um negócio, assim, surreal. Eu vou dizer aqui para você, nós vamos ver, ainda nessa gestão do governador Rafael Fonteles, nascer a primeira startup unicórnio aqui do nosso estado, com valor de $1 bilhão. Pode esperar. O que nós vamos construir aqui, o ambiente, o ecossistema que nós vamos construir aqui no estado do Piauí, vai fomentar esse tipo de startup aqui no solo piauiense. Parnaíba, que tem essa veia muito forte, né? Inclusive- Você sabe que lá tem essa... Tem sim essa pegada muito forte. Inclusive, nós hoje temos um programa para promover a vinda de nômades digitais para o estado do Piauí. Isso é muito bom. Quer dizer, gente de fora que programa de casa, no lugar de estar lá Vem pra cá. no inverno russo, vamos dizer assim, Vem vai pra cá. programar lá em Barra Grande. Ele vai querer vir, óbvio. Não tem problema. Inclusive, o governador, quando esteve em Estônia, lançou esse programa, né, para promover a vinda de nomes digitais para o Piauí, em especial para Barra Grande. E Barra Grande vai fazer parte de um conjunto de cidades no mundo que vai ter um portal tecnológico. Esse é um portal, de fato, uma Como obra. é que funciona isso? É uma obra de engenharia e tecnológica. Eu diria o seguinte: é uma grande obra de concreto, é um círculo aqui, com um portal e aqui uma tela. E essa tela vai mostrar a Barra Grande para todos os outros municípios que tenham também esse mesmo equipamento. E, ao mesmo tempo, Barra Grande vai ver os outros municípios que estão conectados com esse portal. Na verdade, você vai ver o cotidiano ao vivo. Você vai estar passando na rua e vai estar vendo ali, por exemplo, o município, alguém passando lá na rua de Nova York, e de lá de Nova York o cara vai ver você andando lá em Barra Grande. Eu já escutei tanta coisa que eu não sei se aqui é fake news, se é verdadeiro, mas, por exemplo, o ponto mais próximo entre o Brasil e os Estados Unidos parece-me que é Parnaíba, alguma coisa nesse sentido. Não, nós estamos muito bem localizados. Não sei se é lá em específico, mas eu tenho eu soube da informação de que se projeta para o aeroporto de Parnaíba através da tecnologia, porque isso é tecnologia, é que seja um porto seco muito forte de transporte de produtos, porque é muito curto o espaço entre essas duas bases. Então, tudo passa por tecnologia. Passa por tecnologia. Inclusive, lá, Parnaíba hoje tem a ZPE, que já tem muita tecnologia. Enfim, o Piauí está caminhando, está abrindo portas para a tecnologia. E eu digo, o governo Rafael vai deixar esse legado. E o Piauí vai ser, com toda certeza, se não vou dizer o maior, mas vai estar entre os estados mais tecnológicos Então, do país. Kilson, para a gente fechar, porque eu amo memória digital e eu acho maravilhosa. Eu queria que você descrevesse hoje, no ano de 2023, em memória digital, para que a gente possa, talvez daqui a 10 anos, a gente escutar sobre isso. Qual é o tamanho da importância de ter um governador que acredita na tecnologia, que acredita no digital, é fruto disso, e o que isso vai representar nos próximos 10 anos do nosso estado? Sem a determinação do governador Rafael Fonteles, nós não estaríamos pautando o governo digital dessa forma. Nós estaríamos pautando a informatização do Estado. Então, isso muda a forma de trabalhar no serviço público. Ele trouxe essa pauta. Ele trouxe na campanha, enquanto ainda candidato, ele trouxe a experiência da Estônia, por meio lá da agência Estônia Hub, do trabalho que foi feito pela Invest Piauí também. E isso veio para o programa de governo muito forte, a transformação digital do serviço público, a modernização do serviço público por meio da transformação digital. E assim que ele inicia o seu trabalho como governador, monta o Conselho de Transformação Digital, ele mesmo é o presidente do conselho, integra as principais áreas do governo, faz a ATI deixar de ser autarquia para ser uma empresa, para ter mais agilidade. Com capital misto. Com capital misto, inclusive. A Invest Piauí continua fazendo prospecção de novas tecnologias, de inovação tecnológica. O governador está falando agora de hidrogênio verde aqui no nosso estado. Está vendendo o Piauí lá fora. Foi na Estônia, abriu um escritório piauiense na Estônia. Foi em Lisboa, abriu um escritório piauiense lá em Lisboa para abrir as portas do mundo para o Piauí. Então, é fundamental esse mindset que o governador está mudando aqui no estado do Piauí. E não tenho dúvida que num ciclo aí de 4, talvez 10 anos, nós vamos ter um Piauí, mas sem dúvida alguma, na ponta da tecnologia. Muito avançado. Eu acredito que até antes, sabe assim, porque a tecnologia ela é anos-luz do que era há 10, a 15 anos atrás. Então, essa possibilidade de apresentar o nosso estado para outros lugares do mundo, ela acaba encurtando muito rápido. É muito forte. Você ter um estado
do Piauí. Não estamos falando aqui de São Paulo, não estamos falando de Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, estamos falando do Piauí, né? Um estado aqui do Nordeste que foi para a Europa, abriu as portas aí do Brasil e vai, por conta dessa ação que foi feita pelo governador e toda a sua equipe, vai ser a porta de entrada da Estônia no país. E é do Piauí para o Pois mundo. é, eu já ia dizer isso, que eu só tô lembrando. Você sabe qual é o slogan do Yelcast, né? É do Piauí para o mundo. Para o mundo. É isso que a gente tem tentado fazer. Primeiro, eu quero te agradecer, Ellen, pela segunda vez que você veio. E é tão plural que a gente conversa aqui, a gente conversa sobre tudo aqui, desde fofoca até N coisas. Temas livres. Mas eu acho que é tão importante a gente falar sobre o tema que ele acho que ele não é atual, ele é o agora mesmo, sabe assim? É a revolução na vida. E olha, tecnologia muda na sua vida todo dia. É da forma que você acorda, da forma que você pega o Uber, da forma que você chega e faz o seu ponto eletrônico, da forma que você pede a sua comida. Tudo isso é tecnologia. E assim, as pessoas cada vez mais, elas concentram a vida na palma de um telefone. E essa é a vibe, né? É isso. E quero aqui registrar e citar o que eu disse aqui em uma das falas. Nós não vamos gerar excluídos desse processo. Então, nós não vamos fazer exclusão desse governo digital. Nós vamos reconhecer as pessoas que têm dificuldades para trazer inovação, para que todo mundo possa ter acesso e poder se beneficiar desse processo de transformação digital do governo. Nesse processo, por exemplo, vocês pretendem de trazer cursos digitais para a terceira idade, para entender como é que funciona a tecnologia, para ajudar ali de casa a assistir, você vai fazer assim, assim. Com toda certeza. Inclusive, o governo do Piauí, nesse momento, já está com um curso aberto de governo digital para 400 pessoas, 400 vagas, liderados lá pela Secretaria de Administração, com o secretário Samuel. As inscrições estão abertas, então já é um grande movimento. Imagine Todos EAD? Imagine EAD. Todos EAD, né? Imagine você ter 400 profissionais sendo formados em governo digital. Isso já promove uma grande mudança dentro. E lógico que é só o primeiro curso. Vamos também tratar... A terceira idade é interessante, né? Porque você ainda tem uma população ou outra que é até analfabeta, a gente precisa reconhecer. Total. Mas veja bem, tem aplicativo que você, mesmo sendo analfabeto, você usa. Você abre um WhatsApp, você reconhece o ícone do WhatsApp, você clica no WhatsApp, abre na conversa, é bem você isso, grava o áudio e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas olha só comunica, né? Mas olha só que interessante. A pessoa aprende a fazer aquilo. Então o governo digital do Piauí tem que ser fácil de ser utilizado, ao ponto de que essas pessoas também consigam acessar o governo. E talvez por um comando de voz, ela entre no aplicativo e diga algum comando para o aplicativo traga para ela algum áudio que oriente. Espero que essa memória digital fique por muito tempo e que eu esteja certo daqui a algum tempo que eu vou lhe falar agora. Eu acho que não te escolha melhor por 2 fatores, né? Primeiro, acho que são 3 fatores, na verdade. É por alguém que tenha tido contato com a tecnologia ainda muito novo, o que é muito forte, que tenha passado por um processo de educação como secretário de educação, de entender todas as frentes de educação, desde o analfabeto com 10, com 15, com 40, com 70, com 80 anos, conhecendo de tecnologia, e agora assumir um posicionamento tão forte de digitalização, mas com a humanização de entender esse processo. É muito diferente você pegar um técnico e colocá-lo ali, que entende só de tecnologia, mas não entende dessa parte de humanização. Então, eu acho que essa evolução, posso estar enganado, mas a memória digital vai falar sobre isso mais à frente, daqui a alguns anos, mas eu acho que foi muito assertiva do governador Rafael. Volto a dizer, aí não são só números, fala muito, absolutamente, sobre humanização nesse processo. A tecnologia, ela não é só uma tela, ela não é só... não são só os números, mas passa muito por entender o próximo. É isso aí, Edson. Inclusive, claro, eu recebi essa missão recebe com muito entusiasmo quando o governador me fez esse convite. Eu sou servidor público, como eu já lhe disse, então todas as tarefas, missões que eu recebi dentro do serviço público, eu recebi com esse espírito realmente de servidor. E essa experiência na educação me fez ter um contato com gente muito forte. Não é bem isso, né? Você não tem como não se apaixonar dentro da Secretaria de Educação. Não tem preço. Né? Porque você vê a vida sendo transformada ali na escola, nas famílias que aquelas políticas estão tocando. E é gente, a educação é gente. Por mais que a gente bote tecnologia por cima, é gente no final. E, aliás, o governo também é gente. Total, é sobre isso. Eu só tenho uma pergunta para fechar, que ela é muito pontual, mas é uma curiosidade minha. A gente vive hoje eu estou falando não mais como
não como o cara da empresa de tecnologia, não mais como o ex-secretário, mas como o Ellen Gera, que estudou tecnologia há muito tempo. Nós vivemos hoje num sofrimento muito grande de disseminação de ódio na internet. Ponto. Verdade. Então, você consegue transformar um cidadão de bem que rala, batalha e tal, e daqui a pouco ele é um... Sei lá, ele é colocado para a sociedade como um cara que só faz o mal e tudo bem, e aquilo, alguns acham que não dá resultado. Pela evolução da tecnologia, essa conta vai fechar rápido para quem faz isso? Edson, creio que sim. A velocidade que os algoritmos de aprendizagem de máquina estão avançando, com o potencial de computação que nós temos tendo pelo hardware, nós vamos conseguir ter processamento de dados muito mais ágeis e mais eficientes. O ChatGPT é um grande exemplo disso. Então, isso usado para o bem, fazendo um processo de mineração de dados adequado. Claro, na forma da lei, seguindo a regra, a gente vai conseguir chegar em quem está usando o ambiente da internet para o mal. A gente precisa enfrentar esse debate e precisa usar a nossa inteligência computacional para colaborar com a segurança e para o bem-estar das pessoas. Esse tipo de gente tem que ser banido da internet? Bom, aí é uma questão que a gente precisa estudar. Quando a gente fala banido de determinadas forças, se eu falo disseminação sobre... O cara, ele prega sobre ataque às escolas. Banido. Não estou falando sobre opinião, estou falando sobre ódio em si. Bom, eu acredito que é claro que quem trabalha com legislação... Não, sobre legislação, óbvio. Precisa trabalhar e ver qual é a melhor punição possível. Mas se você está usando uma ferramenta e está disseminando o ódio propositalmente, por que nós vamos permitir que essa pessoa use esse sistema, já que ela está usando para o mal? Isso não é liberdade de expressão, né? A gente precisa realmente enfrentar esse debate, Edson, porque a gente não pode permitir que as facilidades e a comodidade que a gente tem por meio dessa tecnologia sirva de forma tão forte para promover também o mal, né? E também contaminar a vida das pessoas. Então a gente precisa, de fato, como eu tenho dito, debater sobre isso, trabalhar em cima desses crimes cibernéticos e ter um ambiente mais... cara, eu acredito que muito tudo na vida é regulamentação. Pô, vamos lá. Vamos dizer que eu estou aqui defendendo a censura depois. Mas vamos lá. Ellen, se você vai... Você não quer ter uma habilitação? Existe o que para você ter habilitação? Tem as regras. A regulamentação? É isso. Não é? Se você vai casar. Tem regra. Tem regra. Você quer frequentar qualquer ambiente? Regra. Aí para a internet não tem, não é? Que é isso. É claro. Não é, meu. Assim, eu trago para o cotidiano. Tem razão. É lógico que esse debate ele precisa ser feito. A gente não pode ter Imagina uma menina de 14 anos, um menino de 14 anos pegar um cigarro e dizer assim, eu quero fumar um cigarro. Tem regra, não pode. Não é liberdade. É isso mesmo. Eu só estou fazendo uma analogia, óbvio que não acontece na maioria das vezes, mas assim, é só isso. Não, mas eu concordo e reafirmo, a gente precisa debater mesmo. E é grande essa discussão, né? Tem que ter um regramento claro do que é um crime cibernético e do que é liberdade de expressão e vamos embora. Só para fechar, olha como é bonito essa questão da discussão e do debate que você falou, né? O burburinho no Brasil nos últimos 7, 8 dias é que o governo Lula ele fecharia as portas para os grandes players da China. Ele entendendo, na minha opinião, entendendo o potencial do tamanho do consumo que é o Brasil, a Shein chega agora e diz assim, não, nós vamos nacionalizar 85% da produção nacional, nós vamos gerar mais de 100 mil empregos e nós estamos juntos do Brasil. O porquê disso? Mas primeiro que a gente precisa entender que o governo Lula é um governo democrático. Ele está longe de ser um governo autoritário, está longe de ser um governo que vai privar acesso à tecnologia, que vai privar acesso de empresas ao ambiente de mercado. Então, eu acho que nós estamos muito mais nesse momento, saindo de um momento complicado que nós tivemos no país, um ambiente muito tenso, relacionamentos completamente desorganizados entre União, estados e municípios. Muitas vezes, estados e municípios têm que se virar com várias políticas públicas. Hoje, na verdade, nós estamos voltando a ter uma coordenação nacional e ter, de fato, uma confiança maior nas instituições. Essa resposta, por exemplo, da Shein, que é da China, ao Brasil, é muito em resposta da visita e diz assim, você volta com acordos bilaterais e diz assim, nós acreditamos de novo no Brasil, é bem isso? Com toda certeza. Hoje o Brasil ele volta a ter muito mais credibilidade no ambiente internacional. Isso está claro, né? Essa máxima que o governo Lula está trazendo, que o Brasil voltou e se abriu para o mundo, ela está posta. E está aí o presidente, foi lá na China, está aí nos outros países, está dialogando, está falando com os Estados Unidos, está falando sobre a guerra. Muitas vezes, na hora de comentar, de falar, dar opinião, você acaba com um comentário ou outro gerando debate, mas esse debate é saudável. Não é um posicionamento autoritário. E a gente precisa entender que o presidente, o governador, o gestor, ele também
tem uma opinião que ela pode ser criticada. E que ele erra, às E vezes. que ele erra também. O desconhecimento. Exato, e aí às vezes mas tem que ter a humildade, a sabedoria, né, de perceber quando a opinião não está correta, e aí vai lá, Recua traz corrige, né? corrige. Ou seja, ele quer vamos embora. debater e não quer adébitos. Exato. Assim, a galera que vangloria. Aí não é debate, não é? Enfim, então eu acho que a gente precisa aproveitar o momento que nós estamos tendo para voltar a ter um país realmente O democrático. papo tá tão bom que eu fico toda hora. Para a última, só para fechar, meu. Você acha que a Shein é a primeira de muitas que vão fazer isso para o Brasil? Eu acredito que sim. A gente está falando de grandes players, AliExpress, Shein, Shopee. Se a Shein, acredito que seja uma das mais que faturam aqui no estado, né? Perdão, a Shein é uma das mais que faturam aqui no país. Se ela abre uma concessão de dizer que vai construir uma fábrica com 100 mil empregos, 85% de produção nacional, é um recado do que já vem? Acredito que sim. E eu acho que aí mostra a confiança que esse pessoal está voltando a ter no país. Então o Brasil, ele com toda certeza vai viver um campo de oportunidades. E o que eu tenho dito, o próprio governador também tem afirmado, o Piauí passa por um momento em que nós precisamos aproveitar. O governador diz isso para todo o seu time. Nós estamos hoje num campo de oportunidades. Perceba que a última gestão do governador Wellington foi uma gestão sob um governo federal totalmente contrário a muitas políticas que nós estávamos pautando aqui. Então isso é muito difícil de fazer essa gestão quando você tem a União, às vezes até criando dificuldades. Agora não, a gente tem um alinhamento entre o Piauí com o governo federal muito forte e acredito que a gente está aí num momento de oportunidades. Aí fica a responsabilidade para os gestores, para o próprio governador, para todo o time do governo, para a gente saber aproveitar esse momento e fazer com que o nosso estado do Piauí cresça cada vez mais. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Ela pessoal. gera. Eu não vou deixar de perguntar. Você acha que seria bom o prefeito de Teresina ser alinhado com o governador e com o presidente? Se tiver um alinhamento, é muito mais fácil Seria de bom você ser dialogar as políticas. Seria bom ser do mesmo partido? Aí eu não vou falar sobre partido, não vou me meter nessa seara. Para um próximo episódio. Boa aqui, Wilson. Boa. Mas o alinhamento é sempre importante, independente Sensacional. do partido político. Espero que você tenha gostado do papo. A gente vai bater mais papos durante a frente, mas é bom que dá tempo de desenvolver, né? Não, aí fica, claro, aqui foi uma conversa muito mais genérica sobre essa ideia de governo digital, e Edson, mas logo nós vamos ver isso de forma concreta. Concretamente. Então, nós vamos terminar o primeiro semestre com toda certeza, com esse aplicativo, esse portal de serviços aí à disposição da população, já com os primeiros serviços vitrines. Já tem um nome? Ainda estamos construindo toda a imagem, né? Spoiler. Não, eu não posso, que o governador... Então será se é gov.com.br? Não vou nessa, não. Seria pi.gov? Se eu faço uma dessa, o governador... pi.gov! Não vai. Eu deixo para vocês especular. Depois a gente monta até uma enquete aí na internet, Mas já enfim. tem? O governador já está trabalhando a imagem. Já tem, do já. time. Só não pode anunciar ainda. Não vou fazer isso aqui na frente. Não, nem quero. Mas de qualquer forma... E quanto tempo, né, Kilson? Quanto tempo vão anunciar? Não, mas no final do primeiro semestre a gente já deve estar com o aplicativo lançado, já começa com serviços vitrines. E aí, o que eu vou dizer... A gente até tocou e nem entrou no comentário, mas aí fica um gancho para as próximas. A gente citou, por exemplo, o Detran. O Detran foi escolhido para ser um dos serviços prioritários para esse aplicativo. Então, alguns serviços do Detran já serão serviços no primeiro lançamento do governo digital. Que é uma das maiores negativas do governo. E toca, é de fato muito criticado pela população, a gente precisa reconhecer, né? A população critica muito o acesso às plataformas, enfim, ao sistema. Ela será unificada, então? Nós vamos ter os serviços que tocam o cidadão integrados com o governo digital. Sabe o que acontece? Vou aqui rapidamente, a gente não termina essa conversa. Não, mas pode falar, Rigon. Mas veja bem, hoje quando você Sabe qual é o maior problema? O cara vai no Detran e fala assim, o sistema está fora do ar. Mas aí eu vou fazer uma parte aqui, tá? O sistema do Detran, deixa eu explicar como funciona. Algumas políticas públicas no Brasil... Tomar um café para ele, algumas políticas públicas no Brasil aceitaram fazer uma integração entre todos os estados. O sistema de trânsito foi uma delas. Hoje nós temos um sistema nacional de trânsito. Tudo que acontece no Piauí ou em qualquer outro estado, no trânsito, vai para a base central do Denatran, que fica no Serpro. Então, essa ida na base central, às vezes você quer emitir um documento, eu preciso pedir permissão à base central. Então, às vezes, essa comunicação lá na base central cria alguns problemas de acesso. Então, é uma ideia muito boa, é uma ideia que permite que a gente tenha ali uma centralidade de informação de todos os estados, mas eu diria que foi uma ideia que veio à frente da capacidade tecnológica para ter
um sistema com uma alta disponibilidade. Então, esse é um problema que o governo federal vai ter que enfrentar junto com todos os estados. Modernizar essa comunicação com a base central, porque hoje o Piauí vai usar uma tecnologia muito mais moderna, que é a tecnologia da Estônia, que garante uma interoperabilidade sem ter uma centralidade de dados. Isso é pauta para muita conversa, mas nós vamos estar hoje num modelo de interação de dados muito mais ágil. Ou seja, o sistema de informação do Detran Piauí... Depende do federal. Então, às vezes, quando a gente diz que o sistema caiu, não foi do Detran do Piauí. É porque faltou comunicação com mas o federal. Vai ter que ter outra conversa, que eu vou dizer assim, e a culpa é do funcionário que não quer fazer? Bom, agora que fique certo, né? O governador já determinou, a nossa diretora do Detran, Luana Barradas, que está fazendo a gestão, inclusive chegou uma pegada muito boa lá no Detran, tentando eliminar papel, informatizando vários processos. Não é uma mudança fácil. Não é fácil, principalmente porque quando você vai no Detran, você vê o cidadão chegando com aquele saquinho de plástico. Mas é uma cultura monstro. Tem o despachante. Tem o despachante no meio, um monte de gente. E essa cultura tem que ser quebrada. Na verdade, quando esses processos forem porque vai digitalizar, modernizados, vai acabar. Aí pronto, voa, né? Mas saber que é muito bom esse extinguir isso, porque assim, cria um monte de dificuldade para vender facilidades. Isso, esse é o ponto. A burocracia, Yeltsin, no Brasil hoje, plenamente. Ela promove a dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Em qualquer situação, seja na prefeitura, seja no governo, seja em qualquer órgão. Você quer chegar lá, os caras vendem vaga para conseguir consulta, pô. Brincadeira, hein? Hoje, 30% do serviço público brasileiro, o cidadão precisa de mais de 3 interações presenciais para resolver o problema dele. Eu fico querendo acabar, eu fico querendo perguntar. Eu conversei com quem foi, deixa eu ver, o Chico, acho que foi o Chico Lucas, secretário de Segurança. Ele está implantando um processo que eu achei muito bacana, de avaliação sobre resultado de servidor público, que se o cara não atingir, ele não recebe determinado financeiro, se ele não atingir por determinado tempo, ele tem capacidade, inclusive, de sair do cargo com possíveis suspensões e demissões. É uma meta digital isso também? Eu não diria que está hoje dentro do escopo que nós estamos trabalhando. Mas tem como avaliar? Mas hoje, com o mundo digital, né? E na verdade, quanto mais você informatiza, mais você consegue avaliar o movimento. Inclusive, você consegue, Edson, nos sistemas, e é bem interessante isso, porque a gente usa isso para saber se o nosso sistema está eficiente ou não. Quando você abre um sistema para o usuário, a gente consegue mapear todos os lugares que ele clicou na tela. Então, tem gente que consegue resolver um problema com 10 cliques. Tem gente que leva 30 cliques para resolver. Então, a gente consegue definir padrões e verificar que tipo de usuário é aquele que está demorando mais para resolver em relação a um determinado processo. Porque isso fica tudo registrado. É claro que o que você está citando do secretário Chico Lucas tem a ver também com gestão, não é? Mas talvez eu tenha me expressado mal, estou falando sobre quem é servidor público, claro, ele pode ter uma gratificação se ele tiver 5 estrelas. Isso é possível, né? Claro que a gente vive hoje num sistema público, notoriamente, onde muitas vezes a pauta da meritocracia ela não é muito bem vista. E tem que ser. Mas, de fato, o cidadão... Tudo quando você vai procurar um TripAdvisor, qual é o nome? TripAdvisor. No Booking, você vai procurar um hotel que tenha 5 estrelas. Tá lá, você vai nos melhores. Tem um comentário. Né? E isso é meritocracia. Isso é um debate de gestão muito interessante e é outra pauta que a gente tem que enfrentar. Não, mas mesmo. por favor, eu acho que a gente tem que bater mais esse papo. Obrigado por ter vindo. Gera. Espero que você tenha gostado. Pô. Não, foi muito bom. Aqui é sempre um belo bate-papo. A gente conversa pra caramba e acaba que é de tecnologia, mas a gente fala talvez de tudo. E a gente está muito... E o que eu ia dizer agora, eu estava citando isso, que a gente estava numa pauta muito mais genérica sobre o governo digital, mas logo nós vamos ter pautas muito mais específicas. E pontuais, né? Vai ser a transformação digital na educação, transformação digital na administração, transformação digital passo a passo, na segurança. cada uma, né? E vai. Exato. E aí vai. E muito obrigado. Esse podcast vai ao ar. Eu não sei, na próxima semana, né? A gente na próxima semana, mas vai estar em TV aberta no sábado às 10h30 da noite. Os cortes já começam a rodar agora no TikTok. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Mais uma vez, a gente agradece o carinho da sua audiência. Kilson, isso é... Do Piauí para o mundo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. E ao cast do Piauí para o mundo. E assiste o próximo episódio que está aqui em cima na tela. Dá um like.